sua bondade dura. Eu estou feliz porque o inverno nos deixa triste, mas o sol, quando aparece, nos deixa alegres, né? Eu e o inverno e o frio temos uma briga assim muito grande. Não gosto muito dele, mas ele vive à minha procura, sempre. Eu, quando fui morar na Namíbia com a família, fomos trabalhar lá no Rundo. Lá é muito quente, os irmãos sabem que lá no Sudoeste. Mas eu não tinha problema com calor. Mas com o frio aqui, o frio é complicado, né? Mas hoje está um dia maravilhoso, um dia, como diz aí em inglês, sunny bright, né? Muito wonderful. Tá? Então, quem colocou casacos muito pesados, ao regresso para casa vai ter que tirar, porque tá bom. E o Senhor é o nosso sol da justiça que aquece os nossos corações. Amém? Meus amados irmãos, hoje é uma manhã especial. Além de ter a oportunidade de ministrar a palavra, temos também a Santa Ceia do Senhor, que iremos incluir aqui, fazer parte. O culto de Santa Ceia é um dos cultos mais especiais que temos. É um culto especial. Não devemos tomar a ceia assim, correndo depressa, porque é um memorial. Não é assim? É algo extraordinário, principalmente para nós da fé cristã. Porque é a mesa do Senhor. É quando estamos aqui para lembrarmos do que Ele fez por nós. Vocês sabiam que quando Jesus cá esteve, Ele só deixou 2 mandamentos? Só 2. Só 2. Ele só instituiu 2 coisas só. Só. O resto era repetição do que já existia. Então, a primeira está em Marcos 16, foi uma ordem que ele deixou, um mandamento: ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Esse foi o primeiro. E o segundo, fazei. Fazer o quê? Isto em memória de mim. Então é algo que não é em memória de uma pessoa qualquer, de uma celebridade, não é um ato comum. É algo fora do comum, extraordinário, importante. É um momento que requer de nós, além de reverência, devoção, requer também de nós um simbolismo muito forte. Não que Jesus esteja, ou seja, o pão ali, aquele pão ou aquele sumo, aquele suco da uva, mas que acreditamos pela fé, que ao tomarmos, ao participarmos, estamos comendo a carne. Foi ele que disse: quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. Estamos bebendo do seu sangue, sangue que nos purifica de todo o pecado. Amém? Então, eu estou muito entusiasmado em falar com os irmãos, porque eu gosto de falar com os irmãos. Eu estava ouvindo o irmão Luiz ali, ele já esteve conosco em Xaixai. E as pessoas pensam que chegar aqui e falar é fácil, né? Não é, né? Agora é muito fácil sentar aí e observar quando nós não falamos bem ou não falou alguma coisa que não saiu bem. É fácil. Mas cada palavra, cada momento que nós enunciamos, a palavra diz que ao abrir da sua boca o Senhor nos dará palavras, né? Palavras. E o Salmo diz: abre bem e eu a encherei. Às vezes, uma única palavra que falamos, há um coração, que às vezes não é o meu ou não é o vosso, mas de outra pessoa, que é direcionada àquela palavra e alcança aquela pessoa e muda. E quando aqueles 2 discípulos estavam caminhando ali, a caminho para Emaús, aquele homem estranho apareceu no caminho, que eles não reconheceram quem era, mas era Jesus ressuscitado. Ao falar as Escrituras, e aquelas Escrituras eram do Antigo Testamento, quando lá eles chegaram naquela casa, ao partir do pão, eles perceberam que aquele estranho era alguém conhecido. Você imaginou? Alguém conhecido que se torna estranho e depois é reconhecido. Aí um diz para o outro: porventura, quando ele nos falava, não nos ardia o coração? Algo diferente, não era qualquer pessoa que estava dizendo.
E eu espero que nesta manhã o teu coração esteja ardendo pelas palavras do Senhor, amém? Na expectativa de receber algo de Deus. Só que essa expectativa já começa antes de sairmos de casa. Tá? Não é quando tu entras por esta porta aqui, né? É antes de sair de casa. Vou ouvir a palavra de Deus, vou ouvir algo de Deus, vou ser ministrado por Deus. Não é quem aqui está, é o que está sendo ministrado. Tá? Pode ser alguém que não... Mas se é a palavra de Deus que está sendo ministrada, porque a palavra de Deus diz quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Jesus disse que as minhas palavras são o quê? Espírito e vida. Aleluia. Então, nesta manhã, a gente tem a expectativa de coisas grandes do Senhor. Amém? Então, eu iniciei esse ano, eu coloquei no meu coração desde janeiro, estudar o livro de João. Estudar o livro de João. Eu amo o livro de João. Os irmãos vão ver como o livro de João é maravilhoso. E o pastor Abel está ministrando sobre o livro de João, sobre o Eu Sou de Jesus. E eu confesso aos irmãos que ainda não saí nem do segundo capítulo. Né? Comecei em janeiro e eu estou tendo dificuldade em prosseguir. Na verdade, eu quando comecei o primeiro capítulo, o primeiro versículo, já não dava nem para continuar. E eu quando fui pesquisar e ler, eu encontrei um pastor, ele é mestre em teologia e doutor, ele... levou 10 anos estudando João. Eu desanimei. Falei, se ele que é doutor, mestre, levou 10 anos, ainda disse que está no capítulo 4 estudando, entendendo, imagine lá eu, que com todas as dificuldades, vou ter muita dificuldade. Aí eu encontrei outro pastor, um outro doutor, que ele fez a sua tese no capítulo 4 de João. É um capítulo maravilhoso, a mulher samaritana. Você não imagina a profundidade e riqueza de detalhes do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele escreveu um livro com 235 páginas de um único capítulo. Eu disse, agora ficou mais difícil. Mas eu quero dar uma síntese, ou um panorama, vamos dizer assim, um rascunho, um lampejo. Vou dar só uma, para nós entrarmos no assunto da ceia. Para os irmãos terem uma ideia, o último livro a ser escrito da Bíblia foi João, o Evangelho de João. Pastor, o último da Bíblia não é Apocalipse? Não, a ser escrito foi o Evangelho de João. Porque não está em ordem, até parece língua estranha, né? Mas não é cronológica. Está em ordem de assuntos. Por exemplo, qual é o livro mais velho da Bíblia? Não é Gênesis. Supostamente é Jó. Mas Gênesis está primeiro porque é ordem de assuntos. Está entendendo? Não é ordem de data. Não é heresia, não. Isso é o que se tem. Então, o João aqui, só estudar sobre João já seria uma coisa grandiosa. Eu não vou, só vou dar uma pinceladazinha e outras oportunidades que eu tiver, ou que eu vier, ou que aqui estiver, ou que eu for falar, eu vou falar mais, ou tentar trazer mais daquilo que eu estou encontrando, que é algo extraordinário. Para os irmãos terem uma ideia, é o livro mais da Bíblia, o Evangelho da Bíblia, mais traduzido, mais editado, mais estudado e mais conhecido é o Evangelho de João. Só para vocês terem uma ideia. Toda a Bíblia, com os seus 66 livros, é importantíssimo. Todos os livros são maravilhosos e inspirados por Deus. Mas se tirássemos todos os outros, 65, e só restássemos o Evangelho de João, seria suficiente para conhecer a Jesus e a Deus. Sabia disso? Para você ter uma ideia, o texto áureo de ouro da Bíblia é João 3,16. Quem é que sabe? Quem é que sabe? De tal maneira, para que não pereça, é o versículo mais usado para evangelizar, mais registrado, mais enviado, e é muito lindo e profundo. Amém? Então, os irmãos que aqui estão, os demais que vão acompanhar pela gravação, ou estão acompanhando pelo YouTube, ou vão acompanhar depois,
eu quero até recomendar, no vosso tempo, leia e estude o Evangelho de João. Se já o fez, por favor, faça novamente, porque é algo extraordinário. É algo maravilhoso, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho segundo... Para vocês terem uma ideia, sabe qual era o nome de João? O irmão de Tiago. Era o filho do trovão. Era agitado. Era muito vingativo. Teve uma vez que ele disse, Jesus, tem alguém aí falando no seu nome também. Vamos pedir que mande fogo do céu e os consuma. Jesus disse, ei, não faça isso. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não espalha, ajunta. Não faça isso. Tem outros rebanhos que não são esse, que no último dia o Pai vai agregá-los. Então João era impulsivo também. Mas de todos os discípulos, João foi o que mais viveu. E provavelmente, quando João estava vivo, era um dos homens mais velhos do mundo na época. Ele morreu com quase ou mais de 100 anos de idade. E naquela época de João não se vivia tanto no Império Romano, ou naquelas áreas da Ásia Menor. Compreendeu? Ele, quando escreveu, já havia quase ou mais de 70 anos que Jesus tinha morrido. E Jesus viveu 30 anos, ele escreveu no ano, quase anos 100. Mais ou menos aí 90 anos, está entendendo? Então, toda aquela geração que andou com Jesus, viu Jesus, ouviu Jesus, já havia morrido. Só tinha restado João. E o interessante é que João foi levado pelo seu irmão Tiago a seguir Jesus, se tornou um dos apóstolos. E o João aqui, há outro João na Bíblia, tem o Batista, que é uma outra pessoa, mas esse João, que é o filho do trovão, Boanerges, que era agitado, o irmão de Tiago, se torna muito próximo de Jesus, ao ponto de um dia ele reclinar a cabeça no ombro de Jesus. E depois, a posterior, ele se torna o discípulo do amor. Jesus transforma a natureza humana. Transforma ou não transforma? Do filho do trovão ao discípulo do amor. É inacreditável, hein? O que o Evangelho faz na vida do homem? Ou na vida da pessoa? É algo espetacular, irmãos. Ele é um homem simples, pescador, mas ele escreveu 5 livros do Novo Testamento. Um dos mais impressionantes, até temidos, apavorantes, é o Apocalipse. Sim ou não? Lá no Apocalipse, ele teve um encontro com Jesus na ilha de Patmos. Era uma prisão. Irmão, conta-se a história, nós não sabemos assim, até que ponto ela é verídica. Quando o imperador quis matá-lo, tinha lançado ele em um tacho de óleo fervente e ele não morreu. Lançou ele desterrado numa ilha com feras para ser devorado. E lá, Jesus aparece para ele e ele escreve o Apocalipse. E lá ele disse, eu vi o que é, o que era e o que há de vir. Uma visão de João, na ilha de Patmos, da pessoa bendita e ressurreta de Jesus, é algo extraordinário. Ele escreve ainda a primeira epístola, ou a primeira carta de João, a segunda e a terceira. E escreve o Evangelho. Às vezes ficamos assim confundindo, vamos ler o Evangelho de João. Mas tem primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola, Apocalipse e o Evangelho de João. E o Evangelho foi o último. E João foi pastor. Ele pastoreou a igreja de Éfeso. Igreja em Éfeso, lá na Ásia Menor. Ele foi o pastor dessa igreja, o bispo que administrou. Lá ele esteve. Ele esteve lá, nesta igreja abençoada. Então, o João aqui, esse homem que foi transformado pela graça de Deus, porque é impossível alguém reclinar a cabeça no ombro de Jesus, estar próximo de Jesus e não ser mudado por ele. É ou não é? É impossível, irmão. É impossível alguém seguir Jesus de tão perto, tão próximo, e isso não afetá-lo. E Jesus afetou a vida de João, o amor, a graça, a bondade,
Até quando Jesus foi abandonado por todos, só restaram mulheres, o único homem que estava próximo à cruz era João. Interessante que Jesus pediu a João para fazer o quê? Cuidar da mãe dele, de Maria. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Que missão difícil, hein? Então, vamos estudar sobre João, que é algo sensacional. Será que eu já consegui jogar sal aí para vocês terem sede para continuar? Ok. Pra você ter uma ideia, o Evangelho de João, ele só contém diferentes palavras, só 800 palavras do grego, só. É o livro, o Evangelho, que tem menos palavras diferentes usadas. Olha, irmão, 800 palavras, segundo os professores, pedagogos, ou seja lá, essa área aí do ensino, é o vocabulário de uma criança aí de 6 a 7 anos. Ela fala pelo menos 800 palavras diferentes. Só para título de informação, os irmãos sabem quantas palavras em português existem? 300.000 palavras em português. Então, se você, não sei quantas tu sabes. Nem sei se já procurou saber. Bem, irmão Vigília ali tem 80 e pouco. Cadê aquele outro mais velho? Não sei quantas palavras aí, porque quem viveu mais sabe mais palavras. Não sei quantas 1000 palavras sabem. Mas esse evangelho só usou 800 palavras diferentes do grego. Mas traz coisas inacreditáveis. Traz profundidade da graça, da revelação de Jesus. Para você ter uma ideia, o objetivo do livro está logo aqui no capítulo 20. A irmã não precisa pôr ainda não, porque depois eu ainda vou falar só para título de informação. Ele diz logo assim, no capítulo 20, versículo 30 a 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Eu quero dizer, no livro de João não há milagres. Ele não narrou nenhum milagre. Ele narrou 7 sinais. Ó, pastor, sinais e milagres, qual é a diferença? Simples. Muito simples. Todo sinal é um milagre, mas nem todo milagre é um sinal. Porque aqui eram os sinais para provar a divindade de Jesus. Porque só Jesus faz sinais. E operar milagre não diz que a pessoa está perto de Jesus, porque naquele dia muitos dirão, fizemos em teu nome. Então, aí diz assim no versículo 31, estes, porém, qual é o que ele registrou, 7, foram escritos. Para que foram escritos? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, ou para que, crendo que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, tenhais vida em seu nome. Aleluia. Irmão, na época de João, em que ele escreveu, já no final da vida, ali perto do ano 100 de Cristo, já entrando numa nova era da igreja, numa nova época, já estava surgindo o agnosticismo, onde diminuía a pessoa de Jesus. Aqueles que estavam vivos, que não andou, não viu Jesus, já não acreditavam que Jesus era Deus. Tinham dúvidas. Já estava surgindo uma nova geração de crentes que não viram, que não andaram, que não comeram dos pães multiplicados. Só ouviam. Foram escritos 3 outros evangelhos. Marcos, que é o mais velho. Marcos é antes de Mateus. Mateus está em ordem por causa dos assuntos. Mas o evangelho de Marcos foi escrito primeiro. É o primeiro evangelho que foi escrito, foi Marcos. Só que Marcos não andou com Jesus. Não foi uma testemunha ocular, não estava. Marcos foi aquele rapaz que andou na viagem com Paulo, depois abandonou, Paulo chama de novo, Marcos veio. Ele ouviu, relatou e escreveu. Lucas também não. Lucas era um médico que acompanhou Paulo nas viagens. Ele já pegou as informações, colheu, ele diz isso. Que escreveu um homem chamado Teófilo. Ó Teófilo, eu peguei tudo que se havia, tudo que percebia e registrei acerca de Jesus. E Mateus, que foi um dos discípulos, Levi. Só que cada um desses 3, que é chamado Evangelho sinóticos, também não é língua estranha, é uma palavra. Quer dizer, sinótico quer dizer do mesmo olhar. Quer dizer, os 3 fizeram a biografia de Jesus do mesmo ponto de partida.
Eles falam de genealogias, ele fala dos milagres, eles vão falando quase das mesmas coisas. Mateus, Marcos e Lucas, se juntar os três, cada um tem um bocado de outro. Um terço de um tem no outro, um quarto de um está no outro. Está compreendendo? Porque eles escreveram quase as mesmas coisas, repetiam, com algumas diferenças, as mesmas parábolas. Estão percebendo? Então, o que isso acontece? Só que cada um desses, quando escreveram, por exemplo, Mateus, quando escreveu, ele tinha em mente o seu povo judeu. Por isso que em Mateus, Jesus é o rei dos judeus. Até quando ele morre, o homem mandou escrever uma tabuleta e colocar lá, eu disse que sou o rei dos judeus. Porque ele escreve, para você ter uma ideia, é o único evangelho, é o único livro do Novo Testamento que é escrito em hebraico, é Mateus. Ele não escreve para o gentio, para os gregos, ele escreve para os judeus. Marcos, quando escreve, ele quer demonstrar Jesus como o servo sofredor. Mostra mais a parte que Jesus sofre. Por quê? Porque ele escreve para os romanos. A visão de Marcos é para todos nós, mas o público inicial era os romanos. Lucas era para os gregos. Por isso que lá Jesus é o filho do homem. Aqui tem muito pano para manga. Se for aprofundar, cavar, vamos lá. Mas só dando assim essa aqui. Mas João não. João, quando escreve, ele escreve de forma universal. Ele escreve para a igreja que estava sendo formada. Ele escreve para os crentes mesmo. Para você ter uma ideia, quando Gênesis inicia, Gênesis 1 diz o quê? No princípio, criou Deus. João vai muito mais longe. Então disse, não. Aí é o princípio da criação. Ele disse, eu vou lá na eternidade. Porque o que é a eternidade? O que não tem começo e nem fim. Então ele disse, no princípio era o verbo. Ele vai mais longe. Ele disse, não é quando criou céus, terra, não. No princípio de tudo, antes, lá na eternidade, era o verbo. Era o verbo. E o verbo estava, mas o verbo era Deus. Amém? Por isso que ele é o princípio e o fim. O alfa e o ômega. Eu vou acrescentar, ele é o princípio, o meio e o fim. Aleluia! Glória a Deus. Então ele está no princípio da tua vida, no meio da tua vida e também estará no fim da tua vida. Aleluia. Só de pensar nisso aqui já é extraordinário. Porque ele é o começo, ele é o princípio. Aleluia. Pode começar errado. Mas Jesus, se é o fim, se é o alfa, é o ômega, pode terminar tudo bem e tudo dar certo. Amém? Então, meus amados irmãos, com essa pequena introdução, João disse que foi ele mesmo que escreveu, porque ele disse que viu isso. Esse discípulo que viu, esteve com ele. João até diz assim, ele faz uma hipérbole, né, um exagero. Ele diz, olha, se fosse registrar tudo que ele falou, tudo que ele fez, todos os livros do mundo, os irmãos sabem que naquela época não era fácil escrever. Você agora tem papel, caneta, agora nem usa papel e caneta, usa o telemóvel, usa o laptop. Mas naquela época escrever era caro e difícil. Porque não havia papel. Era papiro, era pergaminhos e era rolos. Os irmãos aí que tiveram já a oportunidade de ir a Jerusalém, a Israel, eu estou esperando alguém pagar para mim, mas um dia vai aparecer alguém ainda. Sabe que lá tem aqueles restos, os manuscritos do Mar Morto, né? Os pergaminhos, são preciosidade, porque não era fácil escrever. Um único versículo, um único capítulo era um papel muito grande, era um pergaminho. Então ele disse, se fosse fazer isso, todos os livros do mundo, porque não seria suficiente. Ele vai além. Compreendeu agora? Alguém pode dizer, não, mas hoje para escrever cabe tudo. Não, mas naquela época, todos os livros do mundo não seria suficiente para registrar as palavras ensinadas por Jesus e nem os seus sinais. Amém por isso? Mas João disse, mas o que eu fiz aí é suficiente.
suficiente. Então, eu só quero ler um texto. Por favor, irmã Lourdes, quem está ali hoje nos ajudando. Evangelho de João, capítulo 6, para nós já entrarmos na ceia. A mensagem é essa mesmo, só foi essa introdução, viu? Nós vamos entrar na ceia. Outra oportunidade, quem sabe começamos João 1:1, né? Vamos aí ver. E diz assim, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada. Ó, irmãos, os judeus achavam, porque tinha a Torá, o Pentateuco, que sabia de tudo. João disse, não, vocês estão enganados. Você só sabe o princípio da criação. Mas eu conheço quem fez a criação. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Aleluia. Glória a Deus. Aí Paulo diz aos Colossenses que ele subsiste, ele é o Criador de todas as coisas. E tudo foi feito por ele e para ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero ler o Evangelho em João, estamos falando de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Eu só quero falar aqui em rápidos minutos, dentro da ceia, sobre qual é a atitude que devemos ter diante de Jesus. Só isso. Qual a atitude, né? João, a partir do 6, capítulo 6, do 60 a seguir, diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? 61. Mas, sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos, quem murmurava? Os seus apóstolos e discípulos. Os apóstolos eram 12, discípulos eram todos os outros que estavam seguindo Jesus. E se você for ler nos versículos anteriores, um dia antes ele tinha multiplicado pães que só alimentaram, só homens, eram mais de 5.000. Então tinha muita gente ali envolvida que seguia Jesus. E disse-lhe, isto vos escandaliza? Ele estava falando sobre eu sou o pão da vida. Ele estava falando sobre os vossos pais comeram o maná e morreram, mas eu sou maior do que o maná. O maná era o alimento dos anjos. Isso mesmo. Os irmãos já comeram algodão doce? Quem aqui já comeu algodão doce? Só que os de cabelo branco não levantou a mão? Já, irmão, ali. Já comeu algodão doce, irmão? Já comeram? O maná era como algodão doce, só que como se fosse um floco de gelo. Porque ele se desfazia quando o sol aparecia, derretia. Ia para o rio, e quem tomava da água do rio ficava impressionado com o sabor, que dizia, que povo bendito é esse que come desse pão? E o melhor de tudo, o maná era um ingrediente que dava para fazer qualquer receita. Podia comê-lo cru, assado, cozido, no pão, no bolo, não era assim? O maná era um ingrediente que as donas de casa aqui, as senhoras, iam ficar maravilhadas. Porque era um ingrediente que fazia qualquer comida e era gostoso. É o alimento dos anjos. Só que o povo disse, não, estamos cansados desse pão. Estamos cansados. Estamos com saudade de cebola. Olha, irmão, que povo parvo, hein? Que povo cabeça dura, hein, irmão Vigílio? O camarada tinha a comida dos anjos que vinha do céu, que fazia qualquer alimento, e dizia, estamos cansados. Cansados. Comida do céu? Nós já estamos com saudade de cebola, pepino. Irmão, pepino. Inventaram agora até um codrique de pepino. Pensa num negócio ruim. Pepino, melões. Sem graça, sem sabor, né? Mas... irmão, deixar de comer o pão do céu para comer a comida do Egito. Jesus disse, seus pais comeram e morreram, mas eu sou maior. E tem um detalhe, eu sou o pão da vida. E quem de mim comer e se alimentar, não vai morrer. Aí eles começaram a ficar escandalizados. Irmão, deixar de comer da mesa do Senhor para ir alimentar da mesa dos demônios. Deixar de participar das coisas de Deus e voltar para o mundo. Isso que é como a porca lavada, né? Depois se despojou e voltou ao chiqueiro. É como o cão que come, vomita e volta a comer o seu. Que seria, pois, se visses
subiu o Filho do Homem para onde primeiro estava. 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas alguns de vós que não creem. Irmão, é possível alguém ser discípulo de Jesus e não crer em Jesus? Está aí. Ele estava dizendo para os discípulos. Os discípulos de Jesus ainda não acreditavam em Jesus. Todos os pecados são pecados. Não existe pecadinho, pecadão, pecado bonito. Todos são pecados. Há um que não há perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir uma obra de Deus ao demônio. Mas há um pecado que magoa, que fere muito o coração de Deus. É incredulidade. É duvidar dele. Toda vez que duvidava de Jesus, Jesus ficava muito triste. E Jesus dizia aqui mesmo, mas alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que haviam de entregar. Olha, irmão, se havia quem não acreditava em Jesus, também havia ali o discípulo que ia trair Jesus, havia o discípulo que ia vender Jesus, negá-lo, e continuou. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Por causa disso, muitos. Quantos? Quanto é muito? Muito é muito. Muito é muito. Não é assim, irmão? Muito é muito. Muito dos seus discípulos voltaram para e não, vou te contar uma coisa, abandonar Jesus. Deixar de andar com Jesus, ser discípulo de Jesus, abandonar Jesus e não andar mais com Jesus. Parece que eu estou vendo a história se repetindo hoje novamente, né? Perguntou então Jesus aos 12. Agora eu quero ver vocês, que é mais próximo. Quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Quer me deixar? Aí tem que ter um que toma a palavra por todos, né? Não é bom quando tem alguém assim, né? Isso não é pecado não, irmão. É bom ter alguém de coragem. Porque de covarde o mundo está cheio. De coragem. Sempre tem alguém que toma a palavra pelos outros e diz, não, calma lá, Jesus. Simão Pedro, Senhor, para quem? Não é para onde não, viu? É para quem? Para quem iremos nós? Só tu, ou tu tens as palavras de vida eterna. E nós, os outros não acreditam, os outros não querem, os outros vão abandonar, os outros voltaram atrás. Mas nós, eu estou falando por todos, viu, Jesus? Nós já temos crido e bem sabemos, aleluia, que tu és o Santo de Deus. Aleluia, glória seja dada ao bendito nome de Jesus. Que confissão poderosa, hein, irmãos? Para quem iremos nós? Para quem, irmãos? Para os fariseus? Religiosos? Que eles coavam mosquito e engoliam um camelo? Sabe o que é isso, não? Ensinava coisas que nem eles mesmos podiam aguentar. Porque tem muita gente assim, exige dos outros um fardo pesado. Os religiosos são assim. Exige dos outros um fardo pesado que nem eles mesmos carregam. Mas quer colocar sobre o outro. Manipular. Porque os líderes, me permita dizer, isso vai ficar gravado, até um problema, mas pronto. Mas os líderes é assim, irmão. Líderes manipulam as pessoas com medo, com terror. Você vai para o inferno. É assim, irmãos. Funciona assim mesmo. E as pessoas ficam parecendo marionetes. Apavorados. Jesus nos chamou para a liberdade, porque ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se alguém está em algum lugar, por medo, por pressão, por manipulação, essa pessoa é escrava. E escrava não é filho. E nós somos filhos, porque fomos chamados para isso.
Vamos seguir esses líderes? Tem gente, irmão, que sai daqui, sai longe, viaja, gasta dinheiro, compra bilhete, pega avião, vai para outro lugar, atrás de profetas. Irmãos, água ungida, pedra ungida, pau ungido, não sei o quê. Entra no carro. Irmão, tem pessoas que mudam de igreja igual muda de roupa. Muda de pastor igual muda das roupas de baixo, né? Todo dia tem que mudar, porque esse falou uma coisa que eu não gosto, esse prega uma coisa que eu não gosto. Para quem iremos nós? Para o feiticeiro, para as tradições, para o horóscopo, para as más notícias, para os políticos mentirosos, aldrabões. Tem pessoa que perde a amizade, perde a paz, perde a alegria por causa de um bando de ladrões corruptos. Irmão, que só vem para a igreja porque sabe que os irmãos têm voto. Pode. Não, irmão, para quem iremos nós? Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Aleluia. Aleluia. Para quem iremos nós, irmão? Vamos para Jesus, irmão. Vamos para o nosso maravilhoso e eterno Salvador das nossas almas. O livro de João é maravilhoso, irmão. É tremendo demais, irmão. Lá em Caná da Galileia, que foi a apresentação de Jesus, quando faltou vinho, aquele vinho é o suco puro da uva, não fermentado, é isso mesmo, puríssimo, era vinho mesmo, puro, o mais puro acabou, viu? Infelizmente, se tivesse até eu queria daquele, mas já acabou porque eles tomaram tudo. Quando faltou vinho, estava ali alguém que era a mãe de Jesus. Ela foi para quem? Ela procurou quem? Filho, mulher, não é chegada a minha hora. Mas por que não foi ao contrário? Porque não adianta ir atrás de imagem e escultura. Atrás não é o contrário, não é Jesus que foi pedir ajuda a Maria. Foi Maria que foi pedir ajuda a filho. Tu aqui é quem pode. Não importa se é um casamento, se é uma família, não importa se é um jovem, se é um homem, se é uma mulher, não importa se é um empresário, não importa se é um homem de negócio. Você precisa de ajuda, vá à pessoa certa. Para quem iremos? Vai a Jesus. Vai porque ele não vai te lançar em rosto. E a Bíblia diz, ele disse isso, e todo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo, irmão, todo indigno, todo pecador, todo miserável, todo rejeitado, todo mundo, todo branco, preto, azul, amarelo, vermelho, seja de onde for, se for Jesus, ele o recebe de braços abertos e não o lança fora. Velho, novo, criança. Irmão, tem hora que nós duvidamos da graça, irmão. Tem hora que duvidamos. Tem hora que duvidamos, achando que a graça só é para exclusivos, para pessoas que têm dons, pessoas maravilhosas. Não, irmão, a graça é para mim e para você também, irmão. Que não somos especiais, que não temos dons maravilhosos, que somos pessoas comuns. A graça é para nós, irmãos. A graça é para todos, porque ele apareceu cheio de verdade e graça. Então, para quem iremos nós? E qual atitude vamos ter diante de Jesus quando ele nos desagradar? Eu vou te dizer, o evangelho que não desagrada não é evangelho. É uma coisa filosófica. E também da psicologia. Tudo que agrada engana. Se você não sabia disso, escreve aí. Tudo que agrada engana. Guarde isso, viu? Então, meus amados irmãos, Jesus é o pão da vida. E nós vamos, nesta manhã, participar do pão da vida. Ele diz, quem não comer não tem parte, mas o que comer tem vida e vida em si mesmo. Amém? Qual será a tua atitude nesta manhã? Rejeitá-lo? Negá-lo? Desprezá-lo? Abandoná-lo? Qual vai ser a tua atitude? Traí-lo? Vendê-lo? Deixá-lo? Qual vai ser a tua atitude diante de Jesus? Ou abraçá-lo? Amá-lo? Encostar a sua cabeça no ombro dele, participar do seu corpo, do seu sangue e dizer, nunca mais eu quero sair dos pés dele, eu quero viver para ele.
Eu não sei qual será a tua atitude, mas a minha nesta manhã é dizer, eu vou participar do corpo, eu vou participar do sangue, eu quero ter parte com Jesus, eu não quero abandonar Jesus, porque eu sou de Jesus, Jesus é o meu Deus. É o meu alfa, é o meu ômega, é o meu princípio, é o meu fim, é o meu tudo, é o meu tesouro, é a minha vida. Jesus é tudo. Para a viúva ele é o marido, para o estrangeiro Jesus é o mapa, é o destino. Para o perdido Jesus é a salvação. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para quem não tem paz, ele disse, eu vos dou a paz, ele é a paz. Para quem tem sede, ele dá água. Ele disse, quem beber desta água, nunca mais terá sede. Para quem está perdido, ele é a porta. Mas para quem está morto, pode ter 4 dias de morto, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Vamos ficar de pé para participarmos da ceia do Senhor? Quero convidar os irmãos que vão partilhar. Eles vão com muita serenidade. Os irmãos aí com muito... Os que puderem ficar em pé, ele vai distribuir para já participarmos dos elementos. Os irmãos peguem, segurem, vamos participar todos juntos do cálice do Senhor, do pão do Senhor. Ele disse, Paulo que escreveu, disse que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e tendo partido, deu graça e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. É você mesmo. E semelhantemente tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes deste pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele... Senhor Jesus, queremos agora consagrar a Ti esses elementos, Senhor, que são símbolo do Teu corpo, símbolo do Teu sangue. Queremos participar com muita reverência, com muito respeito e com muita alegria, porque a nossa atitude nesta manhã é de Te aceitá-lo como o único e suficiente Salvador das nossas almas. Porque a Tua palavra diz que Tu vieste para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos nós que o recebemos, o Senhor nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, irmão? Pode ir, irmãos, servindo. Pode servir. Muito obrigado. Animamos. Lá, irmãos, vai lá servindo. Os irmãos peguem, segurem os elementos que nós vamos participar juntos com muita alegria. Os irmãos estão felizes por isso? Diga amém. Ele é o teu bom pastor. E ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhece. Aleluia. Ele diz também que é a porta do aprisco das ovelhas. Glória a Deus. Jesus também disse, eu sou a luz do mundo. E quem anda nessa luz não anda em trevas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus é o nosso maravilhoso Salvador. Aleluia, Jesus é o nosso bendito Rei. Por isso, irmão, que aqueles homens, quando encontrou aquela mulher samaritana na sua cidade, disse, mulher, já não é pelo que tu tem dito, mulher, mas pelo que nós temos visto, esse homem verdadeiramente é o Salvador do mundo, aleluia. Ele é o Salvador do mundo, o Salvador das nações. Por isso que o profeta Ageu diz no capítulo 2 que ele é o desejado de todas as nações. Não abandone Jesus por nada. Não deixe Jesus por nada. Mesmo que alguém te fale alguma coisa, mesmo que você fique triste, mesmo que você não se sinta aceito, mesmo que você não se sinta reconhecido, fique com Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Foi Ele que morreu por você, não foi o pastor. Foi Ele que morreu por você, não foi a tua esposa. Foi Ele que morreu por você, não foi o teu filho. Foi Ele que morreu por você, não foi teu pai. Foi Jesus que morreu naquela cruz por você, não foi o teu amigo, o teu sócio, o teu companheiro. Não, foi Ele que morreu naquela cruz pela tua vida. Morreu, ressuscitou, está vivo e te diz nesta manhã, eu fiz tudo isso por amor. Você é o amado dele. Você é especial para ele. Ele é aquele bom pastor que vai em busca da ovelha perdida. Você pode estar aqui nesta manhã se sentindo perdido, isolado, abandonado, triste. Mas Jesus está à tua procura. Porque tu é uma ovelha de Jesus e ele não te lança fora e não te abandona. Tu pode ser uma ovelha desobediente, rebelde. Mas ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida
pelas suas ovelhas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos participar todos do pão? Todos pegaram o elemento? Participe todos em nome de Jesus. Aleluia. Oh, irmão, tu é uma vitoriosa, um vitorioso. O diabo não impediu mais uma vez de você participar do corpo de Jesus. Agora, irmão, participe do cálice, que é o sangue de Jesus, o sangue que nos purifica de todo o pecado. O sangue, irmão, que foi derramado naquela cruz. Tome agora do cálice do Senhor, o sangue da nova aliança. Beba todos. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar agradecendo, irmãos. Jesus diz que quem comer desse pão e beber desse cálice tem vida em si mesmo, irmão. Aleluia, que os teus ossos agora, irmão, sejam rejuvenescidos, irmão. Que todos os teus ossos agora sejam regenerados, irmão. Você tem vida em si mesmo, irmão. Que agora os teus músculos, irmão, esse músculo atrofiado começa a ter vida, irmão. Que esse nervo, aleluia, seja curado, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Que a tua pele, irmão, agora tenha vida, irmão. Ó, irmão, que a tua mente, que a tua memória, irmão, que os teus membros interiores, exteriores, internos e externos agora, irmão, através do sangue poderoso de Jesus, tenha vida, 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 vida. As palavras de Jesus são espírito e vida, aleluia. Aleluia, ele veio para que você tenha vida, vida eterna, irmão. Aleluia, ossos, músculos, nervos, receba vida nesta manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ministro agora sobre os teus pés, cura. Aleluia. Há poder, irmão, nesta manhã de Jesus para fazer um milagre no teu corpo, irmão. Depois é, pastor, meu corpo está cansado. O meu corpo tem 80 anos, 60 anos. Não importa, irmão. Nesta manhã Jesus toca no teu corpo nesta manhã e te dá vida, 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 vida. Aleluia. Aleluia, nesta tua memória, nestas tuas lembranças, aleluia, aleluia. Jesus toca nesta tua memória agora, nesta tua lembrança. Jesus cura, restaura esta ferida, esta mágoa, esta dor. Jesus toca nesse teu coração que quer parar e ele volta novamente a trabalhar normalmente, porque Jesus é o Criador, irmão, de todas as coisas. Foi Ele que criou o teu corpo, irmão. Foi Jesus que criou a tua mente, os teus pés, os teus braços. Você é obra das mãos de Jesus. E Ele pode tocar nesta manhã de fora. Aleluia. Que agora nesta manhã haja cura espiritual, haja sinais de Deus nesse lugar, que nesta manhã haja milagre de Deus. Seja impactado, irmão, seja impactado nesta manhã. Abra bem essa tua boca, irmão. Nesta noite diga: Jesus foi o Senhor que criou o meu corpo, Jesus foi o Senhor que criou a minha mente, Jesus foi o Senhor que criou as minhas mãos, Jesus foi o Senhor que criou as minhas pernas, foi o Senhor que criou todos os meus membros, pulmões, fígado, esôfago. Foi o Senhor que criou, Senhor, tudo, e o Senhor criou perfeito. Aleluia. Receba o toque do Senhor, meu irmão. Receba o toque do Senhor, meu irmão. Você que está em casa ouvindo, assistindo, essa pessoa que ficou em casa e tu estás aqui, ore por ela também, porque Jesus é o Deus de longe, é o Deus de perto, onisciente, onipotente, transcendente, maravilhoso, eterno, imutável, grandioso, invisível, presente, o Deus único, verdadeiro. Oh, desenferruje, irmão. Você que é batizado com o Espírito Santo, você que há muitos anos não fala em línguas estranhas, Jesus é o batizador com fogo. Jesus também é o batizador com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, irmão. O que falta na tua vida é isso: é fogo de Deus, graça de Deus, poder de Deus. Jesus te dá isso nesta manhã, porque Ele te batiza com fogo, Ele te batiza com o Espírito Santo, para você ter poder do Deus, poder do alto, poder para pisar serpentes, poder para pisar todo o mal, poder para vencer, poder para ter a graça de Deus, poder de Deus na tua vida.
Eu estou sentindo algo especial de Deus aqui nesta manhã. Há algo de Deus especial para a tua vida. Há algo de Deus para a tua expectativa. Você não vai voltar vazio e vazio. Você não vai voltar do mesmo jeito. Você vai voltar renovado, renovada, restaurada, curada. Aleluia, aleluia. Jesus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, está vivo e nesta manhã está do nosso lado aqui. Diga-se todos comigo, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o meu. Está fraco? O meu. Não está fraco, é o meu. É o seu mesmo, o meu. Salvador, restaurador, o meu médico. Diga-me, o meu médico. O meu médico, o meu Senhor, o meu Pai, o meu caminho, a minha verdade, a minha vida, o meu tudo, a minha riqueza, a minha herança, o meu guarda, o meu protetor. Jesus, Tu és tudo na minha vida. Que Jesus abençoe a todos. Tenha um domingo feliz e abençoado. E muito obrigado aos amados irmãos. Obrigado a todos que acompanharam e todos que ouviram. Tenha um dia feliz, um bom almoço. Muito obrigado, pastor Abel. Precisando, pode contar que eu estou aqui mesmo, viu? Irmãos e irmãs, não esquecer para entregar, os irmãos vão ir para buscar o copo. Aqueles que querem ser batizados, eu vou dizer outra vez, tem ali uma lista, pois podem mostrar onde é que está a lista. Obrigado por estarem aqui, obrigado pastor Marilton por a sua palavra. Não esquecer, terça-feira no lar. Não é terça isso. Desculpem, a Liz disse que há quarta. Nós não vamos ter esta terça-feira porque como é segunda-feira feriado, normalmente nós não temos culto do Senhor à terça. E eu pensei que ela ia fazer a terça, mas é a quarta. Então é na quarta-feira, às 10h30. Então, as que puderem ir vão lá ter. As que não puderem, a gente também não vai ficar zangados porque não foram. É só para quem estiver disponível para ir até lá, ok? Pois na outra semana é na terça-feira às 10h30 aqui, ok? E o culto de oração às 10h30, nesta quinta-feira. E também aqueles que têm algumas coisas para entregar à Casa Ebenezer, podem também falar aqui com a Maggie, que está aqui à frente, ou a Liz, se tem algumas coisas para dar para a gente poder angriar fundos. Deus abençoe. Obrigado. Tenham um dia abençoado.